Olá, alunos, novamente aqui com vocês, numa aula de resolução de exercícios, tratando de rendas e anuidades com aplicação da máquina financeira HP12C. Vamos lá. Um pai interessado em fazer uma poupança para o seu filho resolve depositar mensalmente R$ 1.000. Ó. Então, os depósitos, o PMT é igual a 1.000, tudo bem? Como eu orientei vocês, sempre elaborem uma tabela usando esses termos, que são os termos universais para tratar de matemática financeira, né? Igual está na máquina de vocês. Né? Durante 18 anos. Né? Tá aqui o período é 18 anos. No caso, como a taxa está em mês, eu transformei 18 anos em meses, né? Como é que eu faço isso, né? Eu vou limpar aqui a tela, FREG, né? Então, 18, Enter, 12. Que no caso dá 216 meses. Um mês tem 12 meses, 18 anos é 18 vezes 12, tá bom? Há uma taxa de 1% ao mês e ele quer saber o quanto esse dinheiro, com essa taxa de 1% ao mês, vai resultar no final, ou seja, determinar um montante para o seu filho ao final do período. Isso ocorre, gente, quando às vezes os pais eles fazem poupança para o filho fazer uma viagem, para o filho fazer faculdade, alguma coisa do tipo, né? E aí vamos calcular. Eu vou limpar a tela, FREG, tá bom? E aí vem 1.000, aí negativo, isso aqui é o valor do PMT, da prestação, né? Tá. Aí vem 216 período, N, 1% I. Ele quer saber o quê? Valor futuro. Ó. O valor futuro dessa aplicação por 18 anos é R$ 757.860,63. Ou seja, se eu botar R$ 1.000 todo ano, todo mês, desculpa, por 18 anos, a uma taxa de 1% ao mês, esse é o valor que eu vou ter no final. Ok? Vamos para o próximo exercício. Né? Uma loja contrata um financiamento de 10.000 a ser pago em 10 prestações iguais de 1.200. Né? Então, 10.000 é o valor presente e as prestações é de 1.200, o PMT. Determinar a taxa mensal de juros, que ele quer saber a taxa I. Caso a primeira parcela seja paga no momento da liberação do recurso, no caso são 10 meses, N10. Olha que interessante, né? Existem algumas operações financeiras que o pagamento da prestação não é paga com um mês depois de um período, é paga no momento. Se eu estou pagando no momento, esse valor que eu recebi e que devolvi, ele não vai incidir juros, né? E aí, como é que eu faço? Então, os juros aqui não é em cima de 10.000, mas de 8.800. Como eu faço isso com a máquina HP12C? Bem simples. Vamos lá. Eu vou limpar aqui, né? FREG. Ó, em geral, gente, a máquina está preparada para fazer as operações, supondo que eu vou pagar a primeira parcela depois de um determinado período. Quando eu vou pagar no momento, eu tenho que informar isso à máquina. E eu faço como? Usando a tecla BAG, que é de Begin. Então, eu aperto G, BAG. Ó. Como o BAG tem azul, eu aperto G, BAG. E aparece Begin. A máquina já está entendendo que quando eu fizer o cálculo aqui, a primeira parcela vai ser paga no momento da liberação. Então, vamos lá. 100, 10.000, não é? CHS, né, valor presente, 1.200 é a prestação PMT e 10 é o período. Né? Ele quer saber o I. Ó, o I é 4,3 ao mês, porque as parcelas são pagas todos os meses, tá bom? E esse resultado é porque o cálculo foi feito levando em consideração que eu paguei a primeira parcela no momento do recurso. Só para efeito de exercício, eu vou fazer o mesmo cálculo, supondo que a parcela foi paga com 30 dias, né? Que é uma parcela paga pós-antecipada, depois de um período de tempo. Eu vou fazer de novo aqui, FREG, né? Como eu quero pagar somente depois de um determinado tempo, eu não vou usar beguinha, vou usar end. Aí eu boto G, end, ó, tirou. Vamos lá, fazer de novo. Você vai ver que a taxa é diferente, ó. 10.000 é o valor presente, CHS, PV, 1.200
é o valor da prestação PMT, 10 meses, N, eu vou pôr a taxa. Ó, a taxa mudou, a taxa é menor. Por quê? Por que a taxa é menor? Porque eu não considerei o pagamento feito no momento da liberação, mas sim depois de um determinado tempo, no caso, depois de um mês, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Né? O empresário adquiriu um equipamento com valor de 36 mil. Né? Isso aqui é o valor presente. A ser pago em 36 parcelas mensais, ó, N é igual a 36. Com a taxa de juros de 1,8 ao mês, ó, 1,8. Parcelas mensais, juros mensal. Estão na mesma unidade de tempo. O que ele quer saber? Determinar o valor das prestações, ele quer saber o PMT. Caso a primeira parcela seja paga um mês após a compra, pós-antecipada, esse é o termo que se usa para dizer que é pago depois de um determinado período, ou pagamento à vista, antecipada, que é quando você paga antes do período, tá bom? Vamos calcular. Vou limpar aqui a memória da máquina, FREG. O primeiro cálculo que eu vou fazer é pós-antecipada, né? Considerando que eu esperei um determinado período de tempo, né? Então, eu deixo ela na situação normal, tá bom? Quando é antecipada, é que eu coloco o peguinho. Vamos lá, 36 mil, valor presente, né? 36 mil. Aí eu boto CHS, PV. Aí são 36 meses, N, 1,8 e eu quero saber o que? O PMT, as prestações, ó. 1.367,42. Se eu pagar depois de um determinado período de tempo, no caso um mês, eu vou pagar essa prestação. Mas vamos ver se eu pagasse a primeira prestação antecipada, qual seria o resultado? Vamos lá. Vamos limpar a tela. FREG, aí eu boto. Eu vou ter que botar aqui aquela função begin, tá bom? Eu aperto G, beg, ó. A máquina já está pronta, já está sabendo que eu vou pagar a primeira antecipada. Vamos lá. 36 mil, CHS, TV, 36 N e a taxa 1,8 I. Eu quero saber o valor da prestação. Observe que a prestação ficou um pouco menor. Por quê? Porque os juros não incidem sobre todo o valor. Porque eu paguei uma parcela da prestação antecipada. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Uma loja contraiu um financiamento de 10 mil, né? O valor presente é 10 mil, a ser pago em 12 prestações mensais iguais de 1.000. Ó. As prestações são 1.000, né? São 12 parcelas mensais, 12. Determinar a taxa mensal de juros do empréstimo, caso a primeira parcela seja paga um mês após a compra, que é pós-antecipada, memorize bem o termo pós-antecipada, que é após um período. Ou à vista antecipada, né? É o mesmo cálculo, só que ele aqui quer saber a taxa. Vamos lá. Eu vou limpar aqui a memória da máquina, FREG, aí eu boto 10 mil, né? Eu vou começar com pós-antecipada, só um detalhe, se eu vou começar com pós-antecipada, eu não posso ter begin. Eu vou mudar. G, end, ó, mudei. Agora eu já posso fazer pós-antecipada, senão dá errado. 10 mil, né? CHS, valor presente, 12 é o período N. Ó, só um detalhe aqui que eu errei, porque eu tenho que botar primeiro o PV, depois as prestações, tá bom? Eu vou até corrigir aqui no exercício, aqui na tabela, que fica mais fácil, para a gente não errar na hora do cálculo. A gente coloca assim, ó, a gente já coloca na tabela da maneira como a gente vai digitar, fica bem mais fácil. Ó. Agora eu vou repetir aqui a operação. Vou limpar a FREG, ó, aí vamos lá. 10 mil é o valor CHS, o valor presente, aí vem 1.000 é o valor da prestação, PMT, e 12 é o período que eu quero saber a taxa. Eu falei para vocês que a gente sempre digita o valor das unidades monetárias no início e depois a gente coloca o valor da taxa e do período, tá bom? 2,92% ao mês. Por que ao mês? Porque o período está em mês, são 12 meses, tá ok? Agora vamos fazer o cálculo supondo que é um pagamento antecipado, que eu paguei no momento que eu recebi o financiamento, ok? Vamos lá. Eu vou limpar a tela FREG e vou colocar a função begin, gbeg, ó, begin.
A máquina já entende que a primeira parcela vai ser paga à vista, tá bom? Então, os juros não incidem sobre todo o valor, porque não incide sobre a primeira parcela. Vamos lá, 10 mil, CHS PV, 1.000 é o valor da prestação PMT, 12 é o período, ele quer saber a taxa, ó, 3,5, a taxa ficou maior, tá bom? Vamos lá, próximo exercício, para finalizar aqui. Uma loja vende uma geladeira por 2.000 em 10 parcelas mensais sem juros. Eu coloquei entre aspas sem juros, porque é muito comum o lojista dizer que é sem juros, e a gente sabe que não tem como ser sem juros quando ele paga a prazo. Se ele paga a prazo, lembrando aquela lógica do dinheiro muda com o tempo, não tem como ser sem juros. Ou você vai pagar os juros, ou o lojista que vai pagar os juros. Geralmente quem paga os juros é o cliente, né? 10 parcelas mensais sem juros de R$200. Então, a geladeira custa 2.000, 10 parcelas, né? Vencendo a primeira 30 dias após a compra, né? Determinar a taxa mensal de juros implícita na operação, sabendo que a loja oferece um desconto de 10% para o pagamento à vista. Para eu fazer esse cálculo, gente, eu não posso considerar 2.000. Eu tenho que considerar o valor presente já com desconto. No caso, é desconto de 10% de 10.000. Como é que eu faço isso, né? Vamos aprender aqui que é uma função bem importante. Eu vou limpar aqui a tela. Como é que eu calculo 10% de 2.000? 2.000, ó, Enter, aí boto 10, ó, aqui, ó, 10%. 10% de 2.000 é 200. Bem simples, né? Se eu quiser saber 20% de 80, vamos lá, 80, aí quanto é 20% de 80? Ó, eu boto aqui, ó, 16, bem simples. No caso, 10% de 2.000 é 200, e aí, só subtrair 2.000, né? Eu boto 2.000 aqui, aí eu boto Enter, menos 200, ó, vou ter que dar 1.800. E é em cima de 1.800 que eu vou calcular a taxa de juros, tá bom? E não de 2.000. E aí, 1.800, ó, um detalhe aqui, tá com begin, né? Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó, end, ó, pronto. Agora eu posso fazer. 1.800, CHS, valor presente, 200 são as prestações, 10 é a taxa, ele quer, taxa não, o período, ele quer saber, ó, deu um erro aqui, ó. Só fazer uma correção aqui. Quando dá erro, ele acusa, vamos lá. De novo, 1.800 é o valor presente, 200 é as prestações e 10 é o período, ele quer saber a taxa. Vamos lá? 1,96 ao mês. Por que é ao mês? Porque o período está em meses. Pois é isso. Vamos aprender, praticar o uso da máquina, das operações, né? A máquina, ela facilita o cálculo, claro, mas você só vai poder resolver os exercícios se você entender os conceitos, né? De cada componente da operação financeira. E até a próxima aula.